Judeus ao redor do mundo estão enfrentando um aumento sem precedentes do antissemitismo, que se transformou em uma epidemia de deslegitimação e até mesmo violência mortal. Muitos perdem a esperança de encontrar uma maneira de lidar com esse terrível problema ou internalizaram as calúnias vis dos seus inimigos a tal ponto que não conseguem ou não querem reagir. Eles precisam de uma lição sobre derrotar os que odeiam judeus, dada por um dos mais importantes pensadores e escritores contemporâneos do mundo judaico. A seguir, no Think Twice, conversamos com a colunista da JNS e autora Melanie Phillips sobre seu novo e importante livro, Lutando contra o Ódio, um manual para judeus sob cerco. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Diante de um antissemitismo em uma escala sem precedentes de que se tenha memória, muitos, se não a maioria dos judeus, incluindo aqueles que lideram organizações dedicadas a defender sua comunidade, estão perplexos. Nada em suas experiências pessoais ou na história recente da vida judaica no Ocidente os preparou para os esforços em larga escala de deslegitimar o Estado de Israel e difundir libelos de sangue contra seu povo e seus apoiadores em outros lugares. Mas como essas mentiras se misturam com estereótipos tradicionais sobre judeus, o ódio foi aceito pela grande mídia, pela academia e pela cultura popular não apenas como algo dentro da janela de Overton do discurso aceitável, mas como uma verdade aceita. Eles se sentem impotentes diante do modo como os antissemitas dominaram a linguagem dessas discussões. E intimidados pelo dilema de serem marcados não apenas como membros de um grupo que é desprezado, mas que é falsamente rotulado como um bando de opressores brancos e, portanto, considerado impopular e fora de moda pela opinião da elite. Desistir não é a solução para esse problema. Os judeus devem não só despertar e reagir, mas agir com eficácia e vencer. E, felizmente, há um manual recém-publicado que pode nos ensinar como fazer isso, escrito por um dos pensadores mais importantes e lúcidos sobre política e cultura da atualidade. E estamos muito felizes em tê-la de volta conosco hoje no Think Twice. Melanie Phillips é uma jornalista, apresentadora e autora que defende os valores tradicionais na guerra cultural há mais de 3 décadas. Ela escreve uma coluna semanal no Times de Londres, colabora com o JNS e participa frequentemente de transmissões na BBC. Seus livros anteriores incluem os best-sellers de 2006 sobre Danistan, o de 2010, O Mundo Virado de Cabeça para Baixo, A Batalha Global sobre Deus, Verdade e Poder, e seu livro de memórias pessoal e político de 2013, Anjo Guardião, de 2025. A Pedra do Construtor, como judeus e cristãos construíram o Ocidente e por que só eles podem salvá-lo. E agora seu livro mais recente, Lutando contra o Ódio, um manual para judeus sob cerco. Melanie Phillips, seja bem-vinda de volta ao Think Twice. Oi, Jonathan Tobin, bom te ver de novo. Bem, Melanie, muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco hoje. Você escreveu um livro novo, importante e útil, mas quero começar perguntando: para quem é esse livro e por que a luta atual enfrentada pelos judeus é diferente das do passado? O livro é principalmente para judeus da diáspora nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e outros países. E ele surgiu a partir de viagens que fiz especialmente para a Austrália, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no ano passado, para promover meu livro anterior, A Pedra do Construtor. E eu estava conversando com comunidades judaicas e percebi que em todos esses países as comunidades judaicas estavam completamente tomadas por choque, angústia, confusão e perplexidade. Sobre o tsunami de ódio e irracionalidade que estavam encontrando, não apenas nas coisas que as pessoas diziam sobre a guerra de Israel em Gaza. Isso já era ruim o suficiente, porque basicamente eram mentiras e absurdos que estavam sendo divulgados como propaganda do Hamas e sendo espalhados pela grande mídia. Mas pior do que isso, elas mesmas estavam sendo acusadas de serem cúmplices do que se dizia estar acontecendo em Gaza. O povo judeu estava sendo responsabilizado coletivamente, e elas estavam perplexas com isso, especialmente na Austrália, onde se sentiam tão à vontade em sua identidade australiana.
é um país que até 6 de outubro de 2023 não tinha problema em aceitar judeus como australianos comuns. E de repente, quase instantaneamente, elas viraram inimigas da humanidade. E todas me disseram a mesma coisa. O que devemos fazer? O que eu devo fazer diante disso? O que podemos fazer? Existe algo que possamos fazer contra o antissemitismo? Sabemos que o antissemitismo é irracional. Sabemos que o antissemitismo sempre estará entre nós. Não há esperança? E eu pensei muito sobre isso e pensei em duas coisas. Primeiramente, me pareceu claro que isso era uma forma de antissemitismo, o ódio mais antigo. Sim, já passamos por isso muitas vezes antes na nossa história, na história coletiva, mas isso era diferente. Essa era uma situação em que havia uma tentativa coordenada de fazer um tipo de... eu acho... liderado pelo mundo islâmico, que em 7 de outubro de 2023, quando os palestinos árabes liderados pelo Hamas em Gaza cometeram aquelas atrocidades em Israel. Um tipo de êxtase surgiu imediatamente no mundo islâmico. Eles sentiram que finalmente havia chegado a hora de derrotar, de destruir Israel, finalmente de destruir os judeus, e então, finalmente estariam a caminho de destruir o Ocidente. E esse sentimento se manifestou nas ruas de cidades como Londres, Nova York e em outros lugares, nessas manifestações terríveis que vimos. E me pareceu que, diferente do antissemitismo do passado, isso de forma alguma diminui o que aconteceu antes, especialmente, você sabe, o Holocausto, os genocídios e, antes disso, as exterminações em massa de judeus. Mas isso era algo diferente. Era uma espécie de ataque global, coordenado e organizado contra todo o mundo judaico. E o mais chocante era que isso não vinha apenas de islamistas fanáticos. Isso estava sendo apoiado com todas as forças por pessoas que diziam ser racionais, liberais e pessoas de consciência no Ocidente. E essa confluência e os perigos que ela representava para os judeus em todo o mundo me pareciam únicos, sem precedentes. E eu pensei que há coisas que podem ser feitas, mesmo assim há coisas que devem ser feitas. Sabe, os judeus têm um dever absoluto de se posicionar contra mentiras, contra injustiças e de dizer a verdade. E também, além disso, me parecia que havia muito que poderia ser feito se as pessoas tivessem as ideias certas sobre como fazer isso da melhor forma. E eu pensei, e ainda penso, que o mundo judaico organizado na diáspora realmente não tinha nenhuma estratégia. Então comecei a tentar ajudar a formular uma. Obrigado por ouvir o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, há o podcast Jonathan Tobin Daily, onde compartilho mais notícias e análises sobre as questões mais importantes do momento. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Acho que a pergunta... Sabe, é porque tantos judeus, como você disse, especialmente aqueles que vivem nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, estão tão despreparados para lidar com essa crise. Como você disse, não é como se nunca tivéssemos enfrentado o antissemitismo. Não é como se, sabe, Israel nunca tivesse sido uma questão, sabe, algo sobre o qual já houve debate. O que surpreendeu a todos, como se nunca tivessem ouvido falar desse assunto antes, como se fosse um mundo totalmente novo. Por que isso foi tão diferente? Bem, antes de tudo, foi diferente no sentido de que, se você voltar ao período nazista, e todos nós sabemos que não devemos equiparar isso ao período nazista, mas se você voltar ao período nazista, sabe, aquilo era um aparato estatal organizado para destruir o povo judeu. E isso era algo contra o qual os judeus da época praticamente não tinham como resistir, exceto por pequenos focos. Isso não é assim. Isso é algo que está chegando às pessoas através das instituições que achavam integrar, você sabe, os políticos democraticamente eleitos, os partidos políticos, o mundo cultural do qual elas fizeram parte de forma muito significativa.
Você sabe, as artes, a literatura, o teatro, o cinema, especialmente o sistema educacional, universidades, escolas, todas essas coisas, as profissões. Esse é um mundo no qual as judias da diáspora habitaram sem nem mesmo pensar muito sobre isso. Ok, sempre houve sentimento anti-judaico, mas era algo marginal. Agora elas faziam parte desse mundo e então não conseguiram realmente lidar com isso porque nunca foram na diáspora. As judias nunca estiveram acostumadas ao que eu chamaria de lutar de forma vigorosa em nome do povo de Israel. Elas protestaram de vez em quando com bastante intensidade e, de certa forma, de maneira bastante eficaz contra surtos específicos de sentimento anti-judaico. Mas elas não se viam como um povo judeu que precisa se levantar em defesa da condição de povo judeu. Pelo contrário, na diáspora, os judeus da diáspora, especialmente na Grã-Bretanha, que é claro, eu conheço melhor, mas acredito que também nos Estados Unidos, sempre ficaram muito receosos de serem vistos como diferentes da cultura ao redor, de serem percebidos como diferentes de qualquer forma. Eles sentiam que sua segurança estava em serem iguais. E manter as diferenças no âmbito privado, no que diz respeito à observância religiosa, e na medida em que não são privadas. Devem ser mantidas em um nível muito superficial, um plano cultural bem superficial do qual todos possam participar. Sabe, questões de comida judaica e expressões judaicas, esse tipo de coisa que não ameaça ninguém. O que eles nunca fizeram foi se enxergar como um povo. E um povo cuja identidade é formada pelo judaísmo, que não é um acessório, mas o judaísmo é a fusão inseparável do povo, da religião e da terra. Agora, os judeus da diáspora têm muito, muito medo de pensar nisso, porque eles não vivem na terra e não querem que as pessoas pensem que eles têm lealdade à terra. Agora, não estou dizendo que você precisa viver em Israel ou ser judeu praticante para ser judeu. Você pode ser judeu mesmo sem essas condições. Mas se o povo judeu está sendo atacado com base no seu direito à terra, então se eles estão diante de uma situação em que a narrativa subjacente é dizer: você não tem direito àquela terra, você não tem direito de estar naquela terra, isso não é apenas antisionismo, isso é na verdade um ataque ao próprio judaísmo. Os judeus da diáspora nunca pensaram assim e por isso e outros motivos sempre ficaram na defensiva. Então, de forma clássica, nos últimos 2 anos e meio terríveis, quando as pessoas nos atacaram a comunidade judaica e disseram: vocês estão cometendo genocídio em Gaza. Então, a reação da maioria dos judeus da diáspora é dizer: isso é a coisa mais absurda e terrível de se dizer. Como você pode dizer isso? Nós somos as vítimas e os alvos de genocídio. Estamos simplesmente nos defendendo disso. Agora, tudo isso é absolutamente verdade. Mas uma vez que você começa a argumentar no terreno estabelecido pelos seus oponentes, você já perdeu. É melhor nem se dar ao trabalho, porque na prática estão te pedindo para responder à pergunta: quando você parou de bater na sua esposa? Em outras palavras, essas são perguntas impossíveis de responder. Então, em vez de, e é isso que eu disse no meu livro, em vez de jogar na defensiva, o mundo judaico, a diáspora judaica, precisa sair da retaguarda, ir para a linha de frente e jogar no ataque. Quero dizer que não pretendo ser ofensiva, rude, desagradável ou descortês. Pelo contrário, devemos sempre agir com racionalidade. Mas, ao jogar no ataque, ao ir para a linha de frente, quero dizer realmente colocar coisas no domínio público que as pessoas não querem ouvir. Elas não sabem nem querem ouvir sobre isso. Isso as coloca em desvantagem. Isso as expõe e as pega no próprio terreno delas, que é onde elas se sentem vulneráveis. E muitas delas são muito vulneráveis. Elas são muito vulneráveis. Sabe, se você é uma pessoa de esquerda, por exemplo, você acredita que defende todas as coisas boas. Você defende a virtude moral. Você defende a consciência. Você defende a compaixão porque é uma pessoa de esquerda, porque acredita na melhoria da humanidade e todas essas coisas. Você é contra abusos de poder. Você é contra o racismo. Você é contra a limpeza étnica. Então, uma arma à nossa disposição que a comunidade judaica não usa é pendurar no pescoço deles.
Exatamente aquilo que eles mais odeiam, acusá-los de forma verdadeira e genuína de serem exatamente aquilo que odeiam porque eles são. E o mundo judaico não pensa assim porque nunca pensa de forma proativa, está sempre na defensiva, sempre não me machuque, eu já sou uma vítima, por que você está me machucando? E é assim que se perde. Temo que isso seja uma doutrina de perdedores como sempre foi na diáspora judaica, isso precisa mudar. Nesse sentido, você escreve que um dos verdadeiros obstáculos para tomar a iniciativa é a dúvida. Por que a dúvida sobre a justificativa da causa de Israel, que eu acho que você mesmo sabe, é bastante evidente? E o mal que seus inimigos defendem é tão difícil para os judeus da diáspora superarem? Bem, em grande parte, receio que seja porque a maioria dos judeus da diáspora não sabe muita coisa. Quero dizer, e eu tenho que, admitir isso. Até bem recentemente eu sabia muito menos do que sei agora. É um choque perceber o quão pouco eu sabia. Muitos, se não a maioria dos judeus da diáspora, dependem em grande parte de informações sobre o Oriente Médio, sobre Israel, sobre os árabes palestinos, sobre o mundo islâmico. Eles dependem do que é dito pela grande mídia e, você sabe, do que é ensinado nas universidades, daquele consenso geral. Esse consenso geral está errado por vários motivos, pois não diz a verdade, mas sim mentiras. Esse é o primeiro ponto. Muitos no mundo judaico não têm conhecimento suficiente para perceber que estão ouvindo mentiras. Então, eu não consigo, já perdi a conta de quantas vezes as pessoas me disseram durante a guerra de Gaza: você sabe, o que está acontecendo é absolutamente terrível. Esse antissemitismo vem contra nós de todos os lados. Estamos ouvindo todas essas coisas horríveis, essas invenções ridículas repetidas vezes sobre matar bebês, sobre genocídio, sobre limpeza étnica. É terrível. E então eles me disseram para mim bem baixinho, mas você acha que tem alguma verdade nisso? E, você para e pensa, como você pode pensar isso? Você acabou de dizer o quão horrível e ridículo isso é. Então por que eles estão pensando assim? Bem, porque eles estão olhando para a TV, estão vendo as imagens. E todos nós, todo mundo viu aquelas imagens das crianças esqueléticas e tudo mais. E pessoas como você e eu sabemos que aquelas imagens das crianças esqueléticas eram mentiras, porque aquelas crianças, infelizmente, estavam morrendo de doenças terríveis, não de fome causada pelo comportamento de Israel em Gaza. Mas pessoas que não estão acompanhando tudo isso de perto vão olhar para aquelas imagens. Elas vão ver essas imagens junto ao que ouvem e leem da grande mídia, que Israel está matando inocentes indiscriminadamente. E isso vai entrando na cabeça delas. Uma parte delas acham que isso não pode ser verdade. E a outra parte pensa, bom, talvez seja verdade. Quero dizer, será que todo mundo estaria dizendo isso se não fosse verdade? E isso é realmente devastador. E eu concordo, se eu não soubesse de nada, provavelmente pensaria a mesma coisa. É realmente possível que toda a grande mídia, todos os professores universitários, todos os ícones culturais da nossa cultura e as Nações Unidas que representam a paz e a justiça, e todos os tribunais internacionais associados, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça e as grandes ONGs que representam a consciência, a War on Want, a Oxfam, a Save the Children. É possível que todos eles estejam errados e só Israel esteja certo? E por mais louco que pareça, a resposta é sim. E claro, isso soa ridículo. E então os judeus comuns, diante disso, sentem que não só não conseguem enfrentar, mas também não têm certeza. É possível, eles se perguntam o tempo todo, é possível que nós estejamos certos e que todo mundo esteja errado? E a resposta é sim, até porque não é todo mundo que está errado, porque existem milhões e milhões de pessoas por aí que não são judias, que são sensatas, decentes, equilibradas e razoáveis e conseguem enxergar as coisas como elas são. E elas sabem muito bem sobre as mentiras que estão sendo contadas. Também acham inacreditável, mas conseguem perceber que são mentiras. Há muitas pessoas assim, pois recebo muitas mensagens e percebo isso. Então, na verdade, não estamos sozinhos, mas nós, como povo judeu, nos sentimos na diáspora, nos sentimos muito sozinhos. E então, como eu disse no livro, a dúvida é um veneno,
Porque se você, como comunidade judaica, você como pessoa judia na diáspora, não acredita totalmente no que está dizendo, você não consegue sustentar o argumento. Acho que a questão principal para muitos judeus, seja coletivamente como estudantes nas universidades ou qualquer pessoa quando confrontada no dia a dia com a deslegitimação aberta e o ódio aos judeus, é o que fazer. Você enfrenta ou simplesmente ignora isso. Ou ainda pior, se abrigar no local quando se encontram sob ataque, como infelizmente tantos líderes judeus costumam aconselhar. Como lidamos com essa questão? Bem, novamente tentei abordar isso no livro e não é uma questão para a qual uma resposta fácil ou uniforme possa ser dada. Em primeiro lugar, muito depende das circunstâncias. E em segundo lugar, muito depende de cada judeu. Há alguns judeus que têm um caráter muito forte. Eles estão prontos para uma briga, gostam de se envolver, gostam de debater, gostam de discutir, têm confiança. Mas nem todos são como você e eu. Bem, eu sou realmente uma pessoa muito tímida, como você sabe, mas há outras pessoas que são muito tímidas e, sabe, para quem isso simplesmente não é uma opção se envolver. E tem isso, e também existem as diferentes circunstâncias. O que está vindo até nós vem de diferentes tipos de pessoas em diferentes tipos de situações. Então, por exemplo, há pessoas da esquerda, há pessoas da direita, de quem isso pode vir. Algumas pessoas são tão ideologicamente programadas para odiar Israel e judeus que é impossível dialogar com elas. Alguns são bem-intencionados, porém ignorantes, foram enganados e estão dispostos a ouvir. Outros, também bem-intencionados e ignorantes, não querem ouvir. Há família, há amigos, há colegas de trabalho, há colegas de estudo ou colegas acadêmicos no campus. Todas essas pessoas estão vindo contra nós, e também há judeus que são hostis a Israel e têm um senso muito conflituoso da própria identidade judaica. E há judeus do lado progressista da política, um lado que agora, de forma quase universal, se presta ao desprezo ou ódio a Israel. Mas judeus desse lado da política que estão se agarrando ainda mais porque não suportam admitir que toda a sua filosofia de vida está indo por água abaixo. Nas cenas terríveis de 7 de outubro de 2023, e há outros judeus progressistas que, em 7 de outubro de 2023, disseram: "Meu Deus, eu preciso repensar", mas acham muito difícil repensar. E assim, todas essas pessoas estão vindo até nós de situações muito diferentes, circunstâncias diferentes, e estão falando conosco, e nós também somos todos diferentes entre nós. Então, o que eu disse no livro é que você precisa entender de onde isso está vindo e que tipo de pessoa você é. Não há expectativa de que ninguém se levante e lute. E o mais importante é manter-se fisicamente segura. Quero dizer, isso deve vir antes de qualquer outra coisa. Mas as pessoas que decidem não se levantar contra tudo isso é totalmente compreensível. Mas eu também conversei com várias dessas pessoas e elas disseram: "Eu me arrependo disso desde então." Existe algo na pessoa judia que diz: se eu não defendo o meu povo em um momento como esse, então eu falhei no meu dever e responsabilidade. E isso também não é uma situação agradável. Então, o conselho é encontrar uma maneira de alcançar algum tipo de equilíbrio que você faça o suficiente para que você sinta que fez pelo menos alguma coisa, mesmo que seja algo muito pequeno. Você precisa sentir que fez alguma diferença, mas há outras pessoas para quem, sabe, é só ajudar, colaborar, tudo depende da circunstância. Sim. Por que é tão difícil para tantos judeus, quanto mais para outras pessoas, entender que você não pode se opor ao antissemitismo enquanto também é antisionista ou apenas ataca Israel e até apoia as alegações de que está cometendo genocídio? Por que é tão difícil transmitir essa lição? Bem, sim, é porque geralmente se aceita que existe uma diferença entre antisionismo e antissemitismo. Agora, em princípio, isso é verdade. O antisionismo é ser contra o Estado de Israel, ou contra o desejo ou contra o direito dos judeus de terem sua pátria nacional em Israel como um Estado. E existe o antissemitismo, que é classicamente contra os judeus como povo, ou contra o judaísmo como religião.
Estou pensando no cristianismo medieval, que era antissemita porque era contra o judaísmo como religião, e, claro, o antissemitismo racial, que surgiu na Alemanha nazista contra os judeus como indivíduos. Eu sou muito simpática à ideia de que tentar dizer que o antisionismo é antissemitismo é quase irrelevante, porque o antisionismo já deveria ser considerado algo ruim por si só. Destacar Israel como o único país no mundo que é tratado dessa forma, com falsidades, com demonização, com deslegitimação, com calúnias em massa, com uma obsessão por todas essas coisas. Isso por si só é imperdoável e terrível, e uma forma de preconceito e intolerância contra Israel como país. E eu concordo com isso, e acho que há muito que o mundo judaico poderia fazer ao atacar ou se opor ao antisionismo em si, sem entrar em toda essa questão do antissemitismo. Mas, é claro, o antissemitismo carrega uma reprovação moral que se opor a um país não tem. E eu acho que é correto dizer que o antissemitismo se expressa através do antisionismo por dois motivos. Em primeiro lugar, o que acabei de dizer, que a forma como Israel é tratado, é destacá-lo sozinho entre todos os países do mundo para um tratamento que não é dado a nenhum outro país. E isso nas características únicas desse ataque a Israel, essas características únicas acabam sendo exatamente as mesmas características únicas que distinguem o antissemitismo de qualquer outro tipo de preconceito. Isso não é uma coincidência. É porque uma coisa é a outra. E o último ponto, no entanto, que é algo que eu acho que geralmente não vejo sendo discutido, mas no qual acredito muito, é o seguinte: que o judaísmo é, como eu acabei de dizer, a fusão do povo, da religião e da terra. Você não pode separá-los sem destruir o judaísmo. Se você é antisionista, você acredita que os judeus não têm direito à sua própria terra histórica. Você não está apenas tomando o Estado de Israel como alvo. Você não está simplesmente tomando a filosofia política do sionismo como alvo que surgiu no final do século XIX. Você está atacando o próprio judaísmo, porque o judaísmo não tem sentido a menos que seja entendido como a fé ancestral de um povo que acreditava. Eles foram designados por Deus a viver uma vida específica, com regras e leis específicas, em uma terra específica. Você não pode entender o judaísmo a menos que entenda isso. Então, o ataque a Israel, ou um ataque ao sionismo, é necessariamente um ataque ao judaísmo. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem? A maioria no mundo ocidental, especialmente no Reino Unido, nunca conheceu um judeu. Elas não sabem nada sobre judaísmo, Oriente Médio ou a história dos judeus na região, absolutamente nada. O que elas pensam é que o judaísmo é uma religião parecida com o cristianismo, como se fosse um tipo de diálogo privado entre o indivíduo e o Todo-Poderoso. A ideia de que o judaísmo é essa coisa complexa de um povo cuja fé está baseada na terra, elas não fazem a menor ideia disso. E eu temo que muitos judeus também não percebem isso. Então, é muito difícil defender esse argumento a menos que alguém realmente tente educar o mundo sobre o que é o judaísmo e sobre o que são os judeus. E, novamente, a comunidade judaica nunca fez realmente nenhuma tentativa nesse sentido. A única coisa que ela contou ao mundo sobre os judeus ou o judaísmo é, infelizmente, sobre judeus mortos. Sabe, infelizmente fez do Holocausto um fetiche. E é isso que a maioria das pessoas associa ao judaísmo, judeus mortos. Você escreve sobre a necessidade de recuperar a linguagem com a qual esse debate está sendo conduzido. Mas por que o assunto é tão difícil? Em um momento de aumento sem precedentes do antissemitismo, isso não ajuda a combater essa praga. Qual é o problema de usar o termo antissemitismo, independentemente de suas origens ou limitações? Eu hesitei em usar a palavra antissemitismo, embora, tendo dito isso, eu a use bastante porque é muito difícil pensar em uma palavra para descrever do que estamos falando agora. Sim,
Mas eu hesitei porque há décadas sinto um terrível desconforto sempre que a uso. Estou falando agora sobre o início dos anos 80. Na verdade, eu sentia isso tão fortemente que escrevi uma peça inteira sobre isso, sobre a dificuldade de usar essa palavra, porque existe um ressentimento no mundo não judeu. O próprio ressentimento é antissemita, mas isso não ajuda em nada porque eles se ressentem da própria ideia de antissemitismo. Eles não aceitam a ideia de que o povo judeu alega ser vítima de um ódio, uma hostilidade tão enorme que ofusca todas as outras hostilidades. Elas sentem que isso é injusto. Já ouvi dizer que o problema com o antissemitismo é que vocês sugam todo o sentimento de vitimização do mundo e usam só para vocês. Quero dizer, isso é completamente insano, mas é uma crença muito comum. E por baixo de tudo isso, quando você investiga, eles acham que o antissemitismo permite que os judeus se safem. O que é isso que o antissemitismo permite que os judeus se safem? Bem, são todas aquelas coisas que a gente já ouviu sobre os judeus, que eles sempre se unem. Eles cuidam dos próprios interesses, não se importam com mais ninguém. Eles acreditam que são superiores a nós, querem nos dominar, controlam tudo para o próprio benefício, comandam tudo o que nos prejudica. A exploração do capital, a exploração de ideias progressistas, ambas ao mesmo tempo. Essas são as coisas que sabemos sobre os judeus. Os judeus coletivamente são essa força tremendamente nociva, e isso afeta nossas vidas, e não podemos falar sobre isso porque nos dizem que somos antissemitas. E agora, além disso, se criticamos Israel, nos dizem que somos antissemitas. Bem, é claro que isso não é verdade. Se ao menos eles apenas criticassem Israel. Eles não criticam Israel. Eles demonizam o país de uma forma que não fazem com nenhum outro povo, país ou causa, mas é assim que eles se sentem. Eles se sentem ressentidos. Então, eu hesito em usar a palavra antissemitismo porque sei que imediatamente se torna um campo minado. Então, o que você faz? Você pode falar sobre ódio aos judeus, mas até mesmo o ódio. Quero dizer, todos hoje sabem que odiar é ruim. Todos sabem que, se você pertence a uma minoria protegida, quem não gosta de você é rotulado como alguém movido a ódio. E por isso você não pode criticar essas minorias protegidas. Então, a palavra ódio foi deturpada. A palavra... palavras como justiça foram completamente distorcidas. Justiça social, na verdade, é injustiça social. Significa que as reivindicações de certos grupos aprovados devem ter prioridade sobre aqueles grupos que não são aprovados, e assim por diante. Então, a linguagem, e isso não se aplica apenas a toda essa área de sentimento anti-judeu e sentimento anti-Israel. Isso realmente se aplica a tudo. As ideologias progressistas reformularam tudo. Então, por exemplo, se você disser para certas pessoas a ideia de culpa branca ou privilégio branco, porque o Ocidente tem origem colonialista, e as pessoas brancas têm que pagar penitência, fazer penitência pelo seu privilégio e expiar sua culpa, todas as pessoas brancas. Se você diz para as pessoas que promovem essa ideologia que isso é racismo, elas riem de você. Elas riem de você porque, segundo eles, você não pode ser uma pessoa não branca racista. O pensamento é que pessoas brancas são poderosas e privilegiadas. E se você é poderosa e privilegiada, nunca pode ser uma vítima. Você é apenas a opressora. Então, pessoas de pele negra e parda nunca podem ser culpadas de racismo. Então, a palavra racismo, na verdade, o próprio racismo é, eu acho, uma versão distorcida de racialista, mas vamos deixar esse detalhe linguístico de lado. O racismo foi deturpado para significar apenas sentimento antinegro ou antipardo. Você não pode ser considerado racista se for antibranco. Então, imediatamente você deturpou a linguagem. Você destruiu o verdadeiro significado do que é o preconceito racial. Acredito que a ignorância sobre o Oriente Médio ou os motivos da mobilização dos que odeiam judeus é endêmica.
Estamos sempre ouvindo críticas à defesa de Israel e dos judeus, e dizem para não dar lições de história a quem aceita os libelos de sangue e mitos da propaganda do Hamas. Como podemos corrigir uma óbvia lacuna educacional sobre o essencial sem afastar as pessoas, especialmente os jovens que têm, digamos, pouca capacidade de atenção devido ao vício em telas? Há como ensinar pessoas comuns sobre mitos e fatos do conflito e o funcionamento do ódio aos judeus, de forma que elas se identifiquem? Eu acho que é muito difícil se os produtos de tais preconceitos, deseducação, desinformação, estão confrontando você individualmente. Eu realmente tento fazer isso no livro. Eu tento dar às pessoas as ferramentas para que elas possam, pelo menos, causar algum impacto nas pessoas que as confrontam dessa forma. Mas, basicamente, você não pode realmente lidar com isso pela raiz como indivíduo. Isso só pode ser resolvido em um nível sociocultural, para o qual, antes de tudo, é preciso que a comunidade judaica denuncie o problema, o que, com algumas exceções notáveis e nobres, ela não faz. Ela não diz, por exemplo, que, como comunidade em geral, comunidade da diáspora, ela não diz, por exemplo, que crianças em idade escolar e estudantes universitários estão sendo ensinados a mentira de que Israel ocupa ilegalmente os chamados territórios ocupados. Agora, a comunidade judaica nunca diz isso por vários motivos, um dos quais é que ela realmente não pensa nesses termos sobre a necessidade de abordar a educação pela raiz. Em segundo lugar, ela é tímida e todas essas coisas, mas, de forma mais profunda, muitos judeus da diáspora acreditam que Israel ocupa ilegalmente. Isso retoma o que falávamos antes, a questão da dúvida. Se você realmente não conhece os fatos, não pode combater as inverdades. Se você não conhece as verdades, não pode combater as inverdades. Mas, basicamente, o que precisa acontecer é que os governos precisam ser pressionados e ouvir que estão à frente de uma cultura que incita o ódio assassino através de mentiras. E você basicamente precisa eliminar as mentiras antes de poder colocar as verdades. Bem, talvez você possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas as verdades que você deve colocar são informações sobre o judaísmo, sobre o que ele é, sobre sua história e a história dos judeus na terra de Israel. E novamente quero dizer, esqueça o mundo não judeu por um momento. Eu não acho que a grande maioria dos judeus que passam pelo sistema educacional, mesmo um tão excelente quanto o dos Estados Unidos, no sentido de que tantas crianças judias vão para escolas judaicas, diferente da Grã-Bretanha, mesmo nos Estados Unidos, eu percebi que muitos formados em escolas judaicas podem saber muito sobre os detalhes da prática religiosa judaica, sobre a cultura judaica sob vários aspectos e sabem muito sobre o Holocausto. Elas praticamente não sabem nada sobre ética judaica, praticamente não sabem nada sobre a história judaica na Terra. Elas praticamente não sabem nada sobre a história da Palestina pré-Israel, por que era chamada de Palestina, o que Palestina realmente significa, de onde vieram os árabes, que agora afirmam ser os povos indígenas daquela terra, sendo que a grande maioria eram imigrantes que vieram de países árabes vizinhos. Aproveitaram o retorno dos judeus, pois entenderam que surgiriam empregos, dinheiro e oportunidades, o que realmente ocorreu. Eles praticamente não sabem nada sobre nada disso, e não sabem nada sobre a maneira como a contribuição que o judaísmo deu aos princípios éticos centrais do Ocidente, a contribuição que os judeus e o judaísmo deram para a grandeza do Ocidente. Eles não são ensinados, em outras palavras, a terem orgulho fundamentado no conhecimento do povo judeu. E isso quanto aos judeus. Então, se você não tem uma comunidade judaica da diáspora que conhece, entende, aprecia e ama o que ela é, como você espera que outra pessoa faça isso? Então, todas essas questões precisam ser abordadas, se não simultaneamente, pelo menos em sequência, mas é preciso começar.
Sim, você observa que um dos principais obstáculos para muitos judeus se manifestarem e lutarem contra os antissemitas contemporâneos é o medo de serem rotulados como de direita em uma cultura na qual não ser liberal ou de esquerda é considerado inaceitável. Qual é a resposta para as pessoas que identificam o apoio a Israel, o sionismo e uma identidade judaica assertiva como algo politicamente tóxico e até culturalmente tóxico? Sim, bem, eu sei sobre isso porque, como já escrevi muitas vezes, eu mesma pensei assim por muito tempo quando trabalhava no jornal The Guardian há muito tempo. Eu me considerava parte da esquerda liberal. E eu sei como pessoas assim pensam, sabe? Você parte do princípio de que defende todas as coisas boas, como já disse antes, você defende a consciência, a compaixão, a justiça e se posiciona contra abusos de poder e assim por diante. Assim, quem discorda disso não está só errado, mas é mau, pois representa tudo de ruim no mundo. Então, como você supera isso? Bem, você não consegue superar isso facilmente. Mas o que você pode fazer, e o que eu disse no livro é, sabe, diminuir suas expectativas. Não espere que o liberal progressista que acha que as forças de defesa de Israel estão matando bebês por pura brutalidade. Não espere que, depois de conversar com você, eles digam: "Ah, agora eu entendi. Eles são o exército mais moral da história." Não espere por isso. Tudo o que você pode esperar é abrir um pouco a mente deles, e você precisa encontrar maneiras de fazer isso. E eu dei algumas orientações, espero que úteis para isso. Mas, em geral, de novo, o que você precisa, o que eu acho que a gente precisa fazer é, ok, se você está lidando com uma pessoa de esquerda que, sabe, está usando uma kefia, ele está usando uma bandana verde em solidariedade ao Hamas e tudo mais, ok, esse tipo de pessoa é melhor evitar. Mas se ele não for esse tipo de pessoa, você pode, na verdade, eu acho que você pode se permitir e deve se permitir perceber que essa pessoa progressista e liberal não parte necessariamente de más intenções. Elas partem de uma posição idealista. Elas querem fazer o bem no mundo. Elas querem defender os oprimidos. Elas querem defender a justiça. Elas querem se opor aos abusos de poder. Elas querem defender a lei. Elas pensam que Israel está sempre do lado errado dessas questões. Então, eu acho que tudo o que você pode fazer nessas circunstâncias como indivíduo é mostrar para elas que tem algo errado nessa visão caricata do mundo, que a vida é mais complicada. Então, você pode perguntar ou sugerir a elas maneiras pelas quais elas mantêm dois pensamentos aparentemente contraditórios na cabeça ao mesmo tempo. Você pode dizer: eu concordo com você que Ismar Bet-Kavir e Betzel al-Smotrich são pessoas terríveis. Eu concordo com você. E eu concordo com você. É terrível. Eles estão na coalizão. E eu concordo com você que Netanyahu os manteve lá porque ele quer continuar no poder. Concordo totalmente com tudo isso. Mas você já pensou que isso não significa que o que Netanyahu tem feito em Gaza seria diferente do que qualquer outro primeiro-ministro israelense faria? Porque olhe para esses fatos. É possível conversar assim com certas pessoas. E você espera que isso possa fazê-las perceber que a vida é, na verdade, bastante complicada. Veja, o universo de esquerda é um pouco como o universo islamista. É maniqueísta, quero dizer. Ele divide o mundo em absolutos, bem e mal, preto e branco. E você está de um lado ou de outro e não pode mudar de lado. Bem, a vida não é assim. Nós todos, como seres humanos, somos indivíduos complicados. Todos nós somos muito, muito capazes. E a maioria de nós mantém posições totalmente contraditórias ao mesmo tempo. Não porque sejamos incoerentes, bom, alguns de nós podem ser, mas porque a vida é contraditória. Você pode realmente pensar que, sabe, duas ou três coisas que parecem estar em oposição umas às outras são simultaneamente verdadeiras. E com algumas pessoas você pode realmente abrir esse espaço se elas forem o que eu acho que chamei de liberais com vertigem moral. Sim, eles têm, sabe?
Eles ficaram tão chocados em 7 de outubro de 2023 pelas pessoas que achavam que estavam sendo oprimidas pelos israelenses, se transformando em assassinos bárbaros e psicopatas, para o que não havia absolutamente nenhuma desculpa razoável. E eles não conseguem processar isso. Mas eles querem e estão tentando entender. E com esse tipo de pessoa, acho que dá para avançar um pouco. Mas a primeira coisa é que você precisa deixar sua raiva de lado, deixar sua angústia de lado, entender que eles não são necessariamente pessoas ruins. Entenda que eles podem estar agindo com boas intenções. Trate-os com respeito. Trate as opiniões deles com respeito. Apenas tente dar um empurrãozinho para se abrirem um pouco. Acho que outro ângulo interessante desse problema não é necessariamente sobre aqueles judeus que estão do outro lado, mas aqueles que se importam com Israel, se importam com a vida judaica, mas estão, digamos, viciados demais em uma certa visão da vida e da história judaica, ou seja, como dizem, uma visão lacrimosa do nosso passado e presente, para conseguirem se unir de forma coerente ou eficaz. Eu sei que tive uma experiência interessante na semana passada, quando estava fazendo um discurso e tentando, de certa forma, motivar aquela comunidade para se unirem e perceberem que não estão sozinhos, que podem lutar e vencer e que não estamos todos condenados. E havia algumas pessoas, ou pelo menos uma em particular depois, que era uma membro da plateia. Ela achou que era um otimismo impossível pensar que os judeus poderiam vencer ou sequer sobreviver. Isso também faz parte do nosso problema? Com certeza, não é nada surpreendente. Mas é uma espécie de síndrome de Estocolmo. Você meio que adota a imagem que o inimigo tem de você. Quero dizer, pelo amor de Deus, eu não precisava te dizer, mas por todos os padrões, Israel não deveria sobreviver. Quero dizer, cercado por o que é 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos, a maioria dos quais quer destruir Israel. E ainda assim, sabe, está se tornando a potência da região, mesmo depois dessa experiência devastadora de 7 de outubro. E o povo judeu sobreviveu através da perseguição, aniquilação, genocídio e assimilação. Qualquer um desses poderia ter destruído outras culturas e já destruiu, mas os judeus sobreviveram. Então, sabe, toda a nossa história é desafiar a lógica desse ponto de vista. E então, mas, sabe, eu entendo completamente, quero dizer, se você foi criado assim, quero dizer, os judeus são lacrimosos, os judeus da diáspora são lacrimosos. Quero dizer, esse é o ponto quando estou falando com você de Jerusalém. Em Israel, eles não são lacrimosos. Eles não são lacrimosos de jeito nenhum. Eles têm outras características menos encantadoras. Uma incapacidade de concordar ou agir com civilidade, por exemplo. Mas eles não são lacrimosos. Eles são movidos pelo otimismo porque sabem o que estão fazendo aqui. Não há dúvida sobre isso. E todos estão juntos, todos estão unidos lutando por sua existência. Por quê? Não simplesmente porque querem viver. Isso já seria uma razão suficiente, você pode pensar, mas porque querem que Israel sobreviva e querem ter filhos e netos judeus para perpetuar a existência de Israel. Por quê? Porque amam Israel. Eles amam o que é o judaísmo. Eles amam sua história, eles amam seus princípios, eles acreditam nisso, eles acreditam nesses princípios, eles acreditam que são a melhor forma de viver. Nem todos seguem esses princípios, é claro. Mas existe um sentimento de orgulho coletivo e otimismo que vem de realmente entender quem eles são e admirar quem eles são. E eu temo que na diáspora isso simplesmente não exista. Eles nem sabem o que é. E então eles se fixam, eu temo dizer, eu sei que isso soa horrível, mas acredito que seja verdade demais. Eles tomam os judeus mortos como modelo de virtude moral que estão além de qualquer crítica. Você sabe, os mártires do Holocausto. Você sabe, eles estão acima de críticas. E, consequentemente, ao se envolverem nesse manto, eles sentem que estão sendo protegidos. Agora, isso é muito tolo. Primeiro de tudo, não é nada legal. Mas, em segundo lugar, é tolo porque claramente não funcionou. Deu tudo errado.
Mas eu acho que é difícil para os judeus na diáspora terem esse sentimento alegre de quem eles são. Alguns têm. Na verdade, muitos têm, mas outros não. E isso realmente impede os judeus de avançar. Sabe, você não pode se defender adequadamente como indivíduo, como judia, ou defender sua comunidade se você não se envolver de verdade com isso e amar aquilo que você é. E você não pode fazer isso de verdade se não souber o que é. Agora, um elemento disso sobre o qual eu sei que nós dois já escrevemos é a questão da liderança judaica na diáspora. A liderança judaica, eu acho, em grande parte falhou nessa crise. Mas como as comunidades podem lidar com aqueles em posições de responsabilidade que simplesmente não entendem a realidade da situação atual e estão apenas lidando com, digamos, o manual das gerações passadas? Bem, sabe, Israel tem esse problema de uma forma diferente. Sabe, como você lida com o fato de que Israel ainda é liderado por toda uma classe de indivíduos na política, na segurança, nos altos comandos do exército que foram responsáveis pelo 7 de outubro, responsáveis por permitir que Israel passasse pelo 7 de outubro, e todos eles ainda estão lá. Bem, nem todos ainda estão lá. Alguns renunciaram, mas muitos permanecem. Como as pessoas comuns mudam sua liderança? Bem, elas precisam começar a se manifestar. Elas precisam começar a usar as ferramentas que têm, seja por meio de eleições, de financiamento, o que quer que seja. Acho que na América elas são diferentes das outras pessoas. O negócio é o seguinte, vou interromper aqui. Os israelenses poderão mudar sua liderança ainda este ano, pois haverá uma eleição. Eles talvez não consigam remover pessoas do exército e de outros setores do establishment judaico, mas vão eleger um governo. Judeus na diáspora, quero dizer, a liderança é puramente voluntária e baseada em dinheiro e em outras coisas. Estamos em uma posição diferente. Sim, bom, eu acho, sabe, eu fico muito animada. Eu só posso realmente falar sobre a Grã-Bretanha. Eu realmente não sei o suficiente sobre os meandros da liderança judaica da comunidade americana. Mas na Grã-Bretanha eu fico muito animada com o fato de que a geração mais jovem, pessoas, sabe, em geral na faixa dos 40 anos ou mais jovens, são bem diferentes da geração mais velha. Elas estão muito mais alinhadas com o que eu venho falando e, infelizmente, elas não estão no comando. E o que está acontecendo na Grã-Bretanha é que a liderança estabelecida, o Board of Deputies, o Jewish Leadership Council, quero dizer, alguns deles têm pessoas muito impressionantes trabalhando para eles e em seus conselhos. Não quero menosprezar. Qualquer pessoa nessas instituições, mas coletivamente, elas são uma piada e são vistas por governos sucessivos como uma piada. Quero dizer, eles são pós. Você fala sobre líderes judeus americanos que realmente não se posicionaram nos últimos anos. É exatamente o que acontece com a liderança judaica britânica. Mas cada vez mais, sabe, o clima cultural está sendo moldado pelos mais jovens que estão se engajando de uma forma adequada. São essas pessoas que estão sendo cada vez mais convidadas para, você sabe, programas de rádio e TV, na medida em que esses programas tradicionais de rádio e TV chegam a receber pessoas simpáticas à causa judaica, o que francamente não é comum na Grã-Bretanha. Mas mesmo assim, elas estão abrindo caminho e fazendo com que a geração mais velha pareça tão irrelevante e inútil quanto realmente é. Então essas pessoas mais jovens precisam, de alguma forma, assumir as rédeas de alguma maneira, ou estabelecendo instituições alternativas que possam desafiar efetivamente as instituições do status quo, ou ascendendo dentro das instituições do status quo, o que é menos provável porque a inércia institucional faz com que seja muito difícil romper. Eu acho que é muito mais viável começar o próprio projeto e então desafiar o sistema de fora. Mas de uma forma ou de outra, esse é realmente o único caminho para isso, se você quiser ter uma liderança comunitária eficaz. Sim, você escreve no seu livro. E eu acho vital lembrar que os judeus no Ocidente não estão sozinhos. Acredito que isso seja verdade nos Estados Unidos.
Mas um dos problemas é que a maioria dos aliados tradicionais da comunidade judaica os traiu. Desde 7 de outubro, se não antes disso, é realmente possível fazer novas alianças com pessoas que têm bons motivos para não trair os judeus? Como as comunidades judaicas devem abordar também a questão do diálogo interreligioso em um momento em que tantos daqueles que os judeus encontram nesses esforços estão ativamente envolvidos em espalhar o ódio aos judeus? Sim, bem, o diálogo interreligioso há muito tempo é uma grande preocupação para mim porque é como o processo de paz. Ele é estruturado para não fracassar e, por isso, no diálogo interreligioso, nada pode dividir vocês. Então, é ridículo, você nunca de fato lida com as coisas que realmente deveriam ser discutidas. No entanto, eu acho que é absolutamente possível fazer alianças entre diferentes religiões. Existem pessoas em todas as religiões, inclusive no Islã, que não são muitas, mas provavelmente são mais do que imaginamos, que se juntariam a nós nas circunstâncias certas. Certamente, há muitos cristãos que não estão exatamente em guerra com sua liderança, mas estão muito afastados, desiludidos com ela. Penso especialmente na Igreja da Inglaterra, onde há muitos anglicanos, membros da Igreja da Inglaterra que ficam horrorizados com a terrível hostilidade teológica, o ódio aos judeus, sem falar em Israel, dentro das altas esferas da Igreja, quero dizer, essa é a tragédia particular dela. E então há outros, quero dizer, as igrejas negras na Grã-Bretanha geralmente são muito, muito simpáticas a Israel, porque a África, de modo geral, é muito simpática a Israel. Obviamente existem diferenças, mas mesmo assim, e Sikhs e hindus, nenhum problema. Eles são nossos aliados naturais e por isso há muito que pode ser feito. Mas veja, os judeus vão ser muito mais firmes em relação a isso. Novamente, os judeus da diáspora nunca realmente viram a necessidade de fazer alianças. Então eles fazem trabalhos interreligiosos e isso é considerado suficiente, sabe? Temos conversas agradáveis. Convidamos nossos colegas cristãos e muçulmanos do Comitê Interreligioso para uma refeição de Shabat. Eles enxergam isso como um valor em si, não necessariamente como forma de ajudar ou lidar com os problemas da comunidade judaica. No livro e em outros lugares já disse isso. Uma coisa óbvia para os judeus da diáspora e, dizem eles, para os judeus em Israel, é fazer causa comum com os cristãos para combater o mal do Islã na África e no mundo em desenvolvimento. Quero dizer, existem, sabe? Há inúmeras atrocidades horríveis acontecendo o tempo todo, cristãos sendo queimados vivos em igrejas, mulheres cristãs sendo estupradas várias vezes. Estupradas por muitos, sabe? Muitas mulheres cristãs sendo estupradas. Cristãos sendo forçados a se converter ao Islã sob a ameaça de uma espada. Tudo isso nenhum pio da igreja, isso vindo das igrejas. Elas ficam em silêncio por vários motivos: medo, apaziguamento, ignorância, ou seja lá o que for. Agora, sabe, os judeus deveriam se unir àqueles cristãos que estão tão horrorizados com o que está acontecendo para lutar contra isso publicamente, para ser visto, para lutar publicamente, para se unir lado a lado contra o inimigo comum? Infelizmente, muitos judeus têm medo de serem vistos como opositores do Islã porque lhes foi dito por seus líderes culturais, que geralmente são progressistas. Quero dizer, na comunidade judaica, que a islamofobia deve ser combatida e considerada igual ao antissemitismo. E, consequentemente, a comunidade judaica ficou paralisada, no sentido de que ela nem consegue falar sobre o antissemitismo islâmico, que é, para dizer o mínimo, desproporcional no mundo islâmico, então, mas essa é uma maneira óbvia de se fazer alianças e muitas outras alianças assim. Se você começar a pensar dessa forma, então muitas oportunidades se abrem e sim, você pode fazer a diferença. Acho que nós dois sabemos que, no centro desse problema, está a grande mídia tradicional tendenciosa, que normalizou e espalhou clichês e uma linguagem de ódio aos judeus e antisionismo. Mas você acha que a mídia liberal pode ser consertada? Quero dizer, resumindo, sabe, é possível? Sabe, tentar corrigir os erros deles me parece hoje em dia uma tarefa quixotesca, porque eles são simplesmente ideológicos. Você acha que existe uma maneira de consertá-los ou a gente só precisa substituí-los?
Bem, a grande mídia é simplesmente a face pública da inteligência. Baseado nas universidades, é lá que está a corrupção, e essa corrupção é, profundamente enraizada. Tem sido assim, bem, na verdade, desde que a Segunda Guerra Mundial terminou. Que a academia, as universidades, foram progressivamente colonizadas pela ideia de que o Ocidente foi fundado nos pecados originais do colonialismo e imperialismo, e racismo e branquitude, e tudo isso, e que os judeus estão do lado errado disso. E você sabe, já se passaram quantas gerações desde então, 2, 3, 4, seja lá quantas forem. E então nós temos uma classe profissional e uma classe intelectual, que foi que não recebeu nenhuma alternativa a isso. E a mídia vem disso. Então, não podemos esperar que a mídia mude de forma alguma, a menos que a própria cultura mude. Bem na raiz, bem no próprio, no ventre da fera, que são as universidades. Agora, isso pode ser feito? É um grande desafio. Como você muda uma cultura? É muito, muito difícil, mas é possível começar. Muito disso é impulsionado por isso. É um pouco exagerado chamar isso de pressão dos colegas, mas basicamente é assim que funciona. Todo mundo observa todo mundo. E se o consenso diz, sabe, que Israel é um agressor e um Estado pária, e se todo mundo está dizendo isso, então você não pode ir contra. Então você precisa romper com isso, você precisa fazer com que isso deixe de ser o consenso. Na verdade, existe um ponto de vista alternativo, e aí você começa a quebrar esse consenso. É um processo muito lento e você precisa encontrar maneiras engenhosas de quebrá-lo. Especialmente. Bem, quero dizer novamente, os Estados Unidos são muito diferentes da Grã-Bretanha em termos de estrutura de financiamento universitário, de estrutura corporativa universitária. Mas há muito que pode ser feito por pessoas como as dos Estados Unidos. Quem são os financiadores das universidades? Que mantêm suas universidades funcionando por causa do dinheiro que doam? E na Grã-Bretanha, há muito que poderia ser feito. Se houvesse essa intenção, por parte do governo e de suas agências, simplesmente denunciando, dizendo que isso é inaceitável, e temos o direito de dizer isso. Você. É inaceitável ter universidades que não permitem liberdade de expressão, por exemplo, para conservadores. É inaceitável ter universidades que estão ensinando propaganda islamista para crianças e jovens. É inaceitável ter escolas que estão ensinando propaganda islamista para seus alunos. Agora, nós não temos nada disso na Grã-Bretanha. Quero dizer, não há ninguém no governo que diga isso. Ao contrário, eles vão. Infelizmente, essa é a única preocupação deles na Grã-Bretanha. Sob este governo em particular, mas não só sob este governo, sob governos anteriores também, mas agora está pior. A única preocupação deles é proteger os muçulmanos e o mundo islâmico de qualquer crítica. Então, agora está ainda mais difícil na Grã-Bretanha denunciar corretamente o antissemitismo muçulmano e o ódio impulsionado contra Israel que existe no mundo islâmico. Está cada vez mais difícil falar sobre isso. Não acho que seja o caso nos Estados Unidos, mas não conheço muitas pessoas que realmente façam isso. Talvez elas façam isso cada vez mais. Mas é assim que se faz. Você tem que usar todas as plataformas de influência que estão disponíveis. E há muitas. Não pensamos nelas porque nunca são usadas. E elas nunca são usadas por causa daquele tipo de argumento circular das pessoas que são as pessoas de destaque na nossa cultura. Em diferentes áreas, seja na política, seja na igreja, seja nas artes, seja nas universidades, todos pensam a mesma coisa. Então você não consegue quebrar isso. Por isso, é preciso ter pessoas que venham de fora desse círculo e encontrem maneiras de quebrá-lo. Você pode começar em grande estilo. E uma vez que você começa, uma vez que as pessoas que não sabem o que não sabem, elas não sabem que estão sendo enganadas. Quando as pessoas começam a ouvir um discurso alternativo, elas devem se perguntar: será que isso é verdade? Por que eu nunca ouvi isso antes? Isso é verdade? O que essa pessoa está dizendo é verdade? E então você tem o começo de uma discussão.
E uma vez que você tem uma discussão, então tudo começa a se abrir. Você precisa começar a ter a discussão. Faça isso acontecer. Sim, acredito que isso é verdade. Certamente avançamos nos Estados Unidos com os esforços do presidente Trump para pressionar as universidades. E certamente, em termos de mídia, existem alternativas, que é o que estamos fazendo no JNS. Mas de qualquer forma, muito obrigado, Melanie, por se juntar a nós hoje. Onde nosso público pode comprar seu novo livro e acompanhar seu trabalho além do JNS? Bem, viva o JNS e obrigada, Jonathan, por conduzi-lo tão bem. As pessoas podem encontrar meu novo livro, Lutando contra o Ódio, um manual para judeus sob cerco. Infelizmente, só podem encontrá-lo na Amazon. Ele foi publicado pela Wicked Sun nos Estados Unidos, mas está disponível apenas pelos canais da Amazon. Vocês também podem encontrar meu livro anterior, A Pedra do Construtor. Como judeus e cristãos construíram o Ocidente e porque só eles podem salvá-lo, foi lançado no ano passado pela Wicked Sun e está disponível na Amazon. E para todo o meu trabalho, meus blogs, meus artigos, você pode encontrar tudo no meu site, que é melaniephillips.substack.com. Sim. Recomendo que assinem seu Substack. Eu assino e é um ótimo recurso. É verdade. Aviso. Estaremos de folga nas próximas 2 semanas devido à Páscoa judaica. E voltaremos com o nosso próximo programa no dia 16 de abril. Também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembre-se de acompanhar diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, que você pode ouvir onde quer que escute seus podcasts. Se você nos ouve em alguma dessas plataformas ou assiste ao vivo no Facebook, X ou YouTube da JNS, curta ou acompanhe a JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwice@jns.org contando onde acompanha o programa e sua opinião. Quero desejar a todos vocês um Pessach muito feliz. Chag Pessach Sameach. E lembrem-se, continuem lendo e pensando por si mesmos. E nos vemos novamente na próxima semana.